Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, doutor Cláudio Nascimento, mais uma vez aí com vocês nessa aula maravilhosa sobre economia de mercado, né? Então, prezados, prezadas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de economia. Então hoje nós trazemos para vocês um tópico de grande relevância para nós debatermos, discutirmos na nossa aula. Vamos dar continuidade à análise, não é isso? Mercado de demanda e oferta. E hoje a gente vai tentar entender como funciona essa questão do equilíbrio de mercado. Como é que as curvas de oferta e de demanda se intercruzam, né? Então, num ponto de equilíbrio. Então, aí vocês vão observar, né, no material que foi disponibilizado para vocês, né, sobre a análise do mercado entre demanda e oferta, onde nós abordamos o equilíbrio de mercado. Porque a gente vai falar um pouco do equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio de mercado? Então, vocês estão nesse exato momento com o professor doutor Cláudio Nascimento. Então vejamos o equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio de mercado? Então, o equilíbrio de mercado, oferta e demanda. Então, de um bem ou serviço. Então a gente se preocupa. Então, o preço em uma economia de mercado, não é isso? O preço em uma economia de mercado é determinado tanto pela oferta como pela demanda. Então, na realidade, observe, o preço em uma economia de mercado é determinado tanto pela oferta como pela demanda. Então, o equilíbrio se encontra onde as curvas, né, de oferta e demanda, né, se cruzam. O equilíbrio se encontra onde as curvas de oferta e demanda se cruzam. Ao preço de equilíbrio, então, a quantidade oferecida ao preço de equilíbrio, prestem muito atenção, ao preço de equilíbrio, não é isso? A quantidade oferecida é igual à quantidade demandada. Ao preço de equilíbrio, a quantidade oferecida é igual à quantidade demandada, ou seja, a quantidade de equilíbrio. Então vocês vão ter a lei de oferta e da demanda, né? Então o preço de qualquer bem se ajusta de forma a equilibrar, né, isso, a oferta e a demanda desse bem. Então o preço de determinado, ou seja, o preço de qualquer bem se ajusta de forma a equilibrar a oferta e a demanda, né, desse bem, mecanismo de preços. Então a gente diz o seguinte: não há excesso de oferta, nem de demanda, né? Nem excesso de demanda. Por quê? Porque a quantidade que os consumidores querem comprar, ela é igual à quantidade que os produtores desejam vender. Então, observe, na lei oferta e da demanda, o preço de qualquer bem se ajusta de forma a equilibrar a oferta e demanda desse bem, mecanismo de preços, ou seja, não há excesso de oferta, nem excesso de demanda, ou seja, a quantidade que os consumidores querem comprar, ou que é igual à quantidade que os consumidores desejam vender. Então nós temos o excesso de oferta dentro do equilíbrio de mercado. Então o excesso de oferta, então você vai ter uma situação em que a quantidade oferecida, né, é maior que a quantidade demandada. Então você vai ter um excesso, é evidente, você vai ter uma abundância, né? Ou seja, a situação em que a quantidade oferecida ela é maior que a quantidade demandada. Então se você tem um excesso de bem, né, então é necessário que os fornecedores possam reduzir preços. Então nós temos um excesso. Então na realidade os fornecedores vão reduzir os preços
até o mercado atingir o equilíbrio. Caso você não reduza o preço, evidentemente você vai ter o quê? Um excesso de demanda e vai terminar perdendo os bens, né? Então, para você escoar a oferta é necessário, né, que você esvazie o estoque reduzindo o preço, né? Então vejamos, então eu tenho situação é muito interessante porque essa quantidade, né, situação que a quantidade demandada é maior que a quantidade oferecida, ocorre o contrário, é a escassez do bem, vai a escassez do bem, fornecedores aumentam o preço inteiro. Então vejamos, no caso que há o excesso de oferta, os fornecedores tendem de diminuir o preço. No caso que há escassez de oferta, eles tendem a aumentar o preço, né? Inverso, né? Até atingir o equilíbrio, né? Até atingir o equilíbrio. Então, dentro desse raciocínio, nós temos com o aumento da um aumento da demanda afeta o equilíbrio. Então, na realidade, então vocês vão ter um ponto interessante, exemplos, como um aumento da demanda afeta, né, esse equilíbrio. Aí vocês vão ter aí um exemplo muito interessante, né? Então, na realidade, as pessoas passam a cultivar o hábito de leitura. Então, ele coloca aí um ponto interessante. O primeiro, o hábito de leitura aumenta a demanda. Se o hábito aumenta a demanda, a oferta permanece inalterada, né? Pois este determinante não afeta diretamente as livrarias, né? Então, segundo, a curva de demanda se desloca para a direita, né? Ou seja, o preço e a quantidade são aumentados. Novo ponto de equilíbrio, porque o hábito vai aumentar a demanda, a oferta permanece inalterada, pois esse determinante não afeta diretamente a livraria, porém a curva se desloca para a direita, porque o preço e a quantidade são aumentados, né? Novo ponto de equilíbrio, interessante, né? Então o preço tende a aumentar. Então você vai ter, na realidade, um exemplo interessante. Você tem o preço em uma quantidade, eu tenho um preço, né, de 20, aí simplesmente eu vou ter, na realidade, eu vou ter uma quantidade zero. Se eu tenho um preço de 40, eu tenho uma quantidade de livros 5, né? Se eu tenho 60, eu vou ter 10 livros. Se eu tenho 80, com maior preço, maior a quantidade disponibilizada. Também a gente pode ter um ponto interessante. O terremoto destrói várias livrarias, várias editoras, né? Então, o terremoto afeta a curva de oferta. Por que o terremoto afeta a curva de oferta? A curva de demanda, né, permanece inalterada, pois o terremoto não muda, né, diretamente a quantidade demandada pelos compradores. Ou seja, o terremoto afeta a curva de oferta. A curva de demanda permanece inalterada, pois o terremoto não muda diretamente a quantidade demandada pelos compradores. Então nós vamos ter aí um efeito. A curva de oferta se desloca para a esquerda a qualquer preço. É isso. A quantidade ofertada é menor. O preço aumenta, a quantidade, né? O preço aumenta e a quantidade diminui no ponto de equilíbrio, né? Então, na realidade, se o terremoto ele vai afetar a curva de oferta, então na realidade a curva de demanda permanece inalterada. Isso não muda, né? Não muda diretamente, porém a curva de oferta se desloca para a esquerda. Então isso mostra que vai reduzir a oferta devido ao aumento do preço, né? Então o preço aumenta e a quantidade diminui, né? Interessante isso, né? Então as pessoas passam a cultivar o hábito de leitura e ao mesmo tempo um terremoto destruindo várias editoras novamente. Ambas as curvas se deslocam, né? Ambas as curvas se deslocam, né? A curva de demanda se desloca para a direita, né? Aumenta a demanda, e a oferta para a esquerda, diminui a oferta.
Então há dois resultados possíveis, dependendo da extensão, né, do deslocamento das curvas, ou seja, a quantidade de preço aumenta, né? Evidentemente você vai ter uma demanda maior e uma quantidade ofertada menor, vai se aumentar o preço, né? Devido ao seguinte, essa questão o crescimento da demanda. Então as pessoas passam a cultivar hábito de leitura ao mesmo tempo. Então, como eu coloquei, então vai ter esse resultado, ou seja, ambas as curvas vão se deslocar. A curva de demanda se desloca para a direita e a oferta para a esquerda. Há dois resultados, como a gente colocou, né? O deslocamento, a quantidade, né? Então vocês vão ter um ponto interessante aí, né? Dentro o equilíbrio de mercado que foi trazido para vocês aí, que é os pontos onde as curvas de oferta e de demanda se cruzam, né? Se cruzam. Então, na realidade, a gente finaliza, né, a análise de mercado. Mas antes de finalizar a análise de mercado, eu gostaria simplesmente de discutir novamente, né, porque vai ter um exercício legal para vocês, né, essa questão da análise de mercado de demanda e de oferta. Primeiro, entendam bem mastigado, só Cláudio Nascimento desse bizu para vocês, que demanda ou procura. Demanda ou procura. Ah, o que é demanda ou procura? Então você vai ter demanda ou procura. Demanda é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período. Então não se esqueçam jamais disso, que a demanda é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período. Então vocês vão ter a demanda não representa a compra efetiva. Lembre-se disso em qualquer lugar, qualquer situação, que a demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar a dados preços, né? Eu quero na realidade eu desejo ter um iPhone, né, 12, né, de ponta, ou 13, né, de ponta, mas quanto custa? Eu posso desejar, mas eu vou ter renda para comprar, eu vou estar disponível, disposto a pagar pelo preço, então por isso. Mas nós temos outro ponto interessante, que é a quantidade demandada, que é a quantidade de produtos que os compradores desejam e pode adquirir a diversos níveis de preço, entenda. Quantidade demandada é a quantidade de produtos que os compradores desejam e pode adquirir a diversos níveis de preço. Então você vai ter a ótica dos consumidores. Então, nesse mesmo sentido, a gente vai ter uma escala. Desculpa aí. Peço desculpa. A escala de demanda, que indica na realidade, indica quanto, a quantidade o consumidor pode adquirir. Então, a escala indica quanto, a quantidade o consumidor pode adquirir, dadas as várias alternativas de preços. Então, eu posso ter um determinado produto, exemplo, eu vou comprar um tablito. Então, eu coloco aí, eu vou ofertar um tablito a R$10, então eu vou ter uma demanda 0. Aí eu baixo o tablito para 8, eu vou ter uma demanda 2. Eu baixo o tablito para 7, demanda 5. Eu baixo o tablito para 6, demanda 10. Eu baixo o tablito para 5, demanda 20, né? Então, na realidade, até atingir o equilíbrio, né? Então, na realidade, dado o preço, eu vou ter o seguinte, uma variação dentro dessa escala. Então, eu vou ter a lei de demanda, que existe uma relação inversa negativa, né, entre o preço e a quantidade demandada. Vai ter a curva de demanda, que é um gráfico da relação entre o preço de um bem e a quantidade demandada. Lembrando que a curva de demanda é negativamente inclinada. Então a curva de demanda, ela é o que? Negativamente inclinada. Então essa curvinha aí
ela é negativamente inclinada. Não se esqueçam jamais desse bizu, né? Então, que a curva é negativamente inclinada. Determinante da demanda. Então, acredito que vocês já estão craques aí, já sabem, né? Preço de mercado, renda do indivíduo, né? Preço de produtos similares, gosto, expectativa, número de consumidores. Então, nós temos determinante da demanda, nós temos preço de mercado, renda do indivíduo, preço de produtos similares, gosto, expectativa e número de consumidores. Então a gente vai ter uma mudança na quantidade demandada, ou seja, move-se sobre a curva de demanda quando há o que? Mudança de preço. Então você vai ter uma mudança na quantidade demandada, ela move-se sobre a curva de demanda quando há mudança de preço. Então a gente vai ter mudança na demanda, a curva inteira se move para a esquerda e para a direita. Curva inteira move-se para a direita e para a esquerda. Então eu tenho preço, uma mudança na variável, né? Então a mudança na variável causa um aumento, um movimento ao longo da curva de demanda. Então renda, então eu vou ter o que? Uma mudança na variável causa um deslocamento da curva. Então, preço do bem relacionado, aí você vai ter uma mudança na variável, né? Na variável causa um deslocamento da curva, né? Gosto, uma mudança na variável causa um deslocamento da curva, expectativa, então também vai ocasionar um deslocamento da curva e o número de compradores, deslocamento da curva. A única que movimenta é preços, né? Então aí vocês estão craques aí. Aí vem as variáveis, né? Como a gente colocou. Aqui são, na realidade, renda, preços, fatores climáticos, propaganda, hábitos, né? Então aí vocês têm um ponto muito interessante. Tipos de bens, não se esqueçam jamais disso. Os tipos de bens, que são os bens que podem ser substitutos, né? Que na realidade é aquele bem, o consumo de um bem que substitui o consumo do outro bem concorrente. Os bens complementares, que são aqueles bens consumidos em conjunto, né? Bens complementares, bens em conjunto. Nós vamos ter o bem inferior, né? Tudo mais constante, né? Tudo mais mantido constante. Um aumento na renda, né? Isso provoca uma diminuição na quantidade demandada do outro bem. Exemplo, né, de um bem inferior, passagem de ônibus, carro de segunda, né? Então, na realidade, vocês vão ter aí. Então, a gente entra na oferta, né? Outro ponto interessante é que é a oferta, deixar claro para vocês. Desculpa aí, o calor tá demais, hein? O calor tá grande, hein, garotada? Então, o que é a oferta? Então, essa oferta é a quantidade de bem, né? Quantidade de determinado bem ou serviço que os produtores desejam vender em função dos preços em determinado período. Nós estamos tendo aí a oferta. Então, considera-se que os produtores são racionais, já que estão produzindo com lucro máximo, né? Dentro da restrição, né? Então, vocês vão ter a oferta, é a quantidade de produtos que os vendedores desejam e podem produzir para vender a diversos níveis de preço, né? Então, oferta é a quantidade de produto que os vendedores desejam e podem, né, produzir para vender a diversos níveis de preços. Já a lei de oferta, a gente diz que a lei de oferta é a quantidade de produtos que os vendedores desejam e podem produzir para vender a diversos níveis de preços. Quantidade ofertada, então você vai ter a quantidade de um bem que os vendedores estão dispostos a vender e podem vender, né? A escala de oferta, então é uma tabela que mostra a relação entre preço
e a quantidade ofertada de um bem, né? Então você já sabe que aumentou o preço do produto relacionado, aumenta a oferta. Aumentou o preço dos fatores de produção, diminui a oferta, né? Então, na realidade, aí vocês vão ter determinante da oferta, preço de mercado, preço dos insumos, né? Então, preço de mercado, como eu disse, aumenta a quantidade de oferta. O preço de insumos, se aumentar o preço dos insumos, diminui a oferta, né? Tecnologia, mais eficiente, maior vai ser a produtividade, menos eficiente, menor a produtividade, expectativas, número de produtor. Aí vem o esquema da oferta, que é uma tabela ou escala de oferta, né? Que é a tabela que mostra a relação entre o preço de um bem e a quantidade ofertada daquele preço, né? Então a oferta sempre começa a partir de um determinado valor, né? Então a mudança na quantidade ofertada é outro ponto que deve se colocar, né? Então essa mudança na quantidade ofertada, aquela quantidade que estamos dispostos a ofertar e vamos ofertar, ela move-se sobre a curva de oferta quando há na realidade mudança de preço, né? Então mudança de oferta, a curva inteira se move, né? A mudança de oferta, a curva inteira se move para a esquerda ou direita. Quantidade ofertada, né? E oferta. Então você vai ter essa relação entre a quantidade ofertada e oferta. E nós vamos ter aí um ponto muito interessante, né? Nós vamos ter o preço dos insumos, né? Uma mudança na variável, né? Então preço, né? O preço do bem relacionado, que é outra mudança, tecnologia, né? Que é outra mudança variável, né? A expectativa, né? E o número de compradores. Mas cabe destacar, veja, que a única que vai na realidade movimentar a oferta também é o preço do bem relacionado. As demais vai o quê? Vai deslocar, né? As demais vai deslocar. Então vocês têm aí um ponto interessante, né, que a gente debateu, né? Aí conforme foi posto aí, né, falei um pouco desse equilíbrio da relação do mercado entre a oferta e a demanda. Aí a gente traz agora essa questão do equilíbrio novamente, né, para que vocês possam na realidade ter esse ponto muito interessante do equilíbrio, né, que vai se encontrar onde as curvas e oferta de demanda vão se cruzar a qualquer preço, né? O preço de equilíbrio, a quantidade oferecida, ela é igual à quantidade demandada. Então, o preço de equilíbrio, a quantidade oferecida é igual à quantidade demandada. Como eu falei, é preço de equilíbrio, o preço que iguala a quantidade ofertada, é isso? E a quantidade demandada. A quantidade de equilíbrio é a quantidade ofertada e a quantidade demandada, né? Então, é isso aí que nós trouxemos hoje um pouco aí para vocês, né? Trabalharem, né? Então, sobre a questão da análise de mercado, né? Análise de mercado, né? Que é importantíssima essa análise de mercado, né? Então, dentro desse conceito aí de oferta e da demanda, né? Então, espero que vocês aproveitem esse conhecimento, esse material aí que nós colocamos, tem uma atividade aí para ser feita, né? Então, espero que vocês possam desenvolver bem essa atividade, né? Então, deixo aí essa atividade, né? E essa explicação para vocês, que foi feita para vocês, né? Então, aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez na nossa aula de economia. E hoje nós trouxemos para vocês uma explicação maravilhosa sobre essa grande lei da oferta, né? Da demanda, análise do mercado, da oferta e da demanda, onde falamos do equilíbrio, né, de mercado, né?
Então muita gente se questiona por que não é isso? O equilíbrio, tem que haver o equilíbrio, né? Tem que haver o equilíbrio entre o preço, né? E a demanda, né? Entre a oferta e a demanda, né? Qual vai ser o preço justo para ofertar e para comprar, tá certo? Então, pessoal, valeu aí, valeu por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma aula maravilhosa da economia política. Aqui é o professor Cláudio Nascimento e aproveite esse conhecimento. Valeu, pessoal, pela existência de vocês. Valeu, pessoal, por vocês estarem matriculados nesse curso maravilhoso de administração. Tchauzinho, pessoal, e até a próxima. Aqui é o professor Cláudio Nascimento. Obrigado.